Madrugada do dia 31 de julho de 2019. Esse podcast é o podcast Minha Verdade e estou aqui na minha residência acompanhando todas as notícias relevantes do momento. E a principal notícia do momento foi o ato na Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro, em solidariedade ao jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, que publicou aí a série de mensagens chamada Vaza Jato, que mostra aí o conluio do procurador Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro para poder prejudicar o Lula, ou seja, para prender o Lula, para impedir que ele desse entrevista na época das eleições de dentro da prisão, para não melindrar o Fernando Henrique, não perder o apoio do PSDB, as palestras do Deltan Dallagnol, até para empresas investigadas na Lava Jato, e as ameaças do Jair Bolsonaro contra o jornalista do The Intercept, as manifestações de apoio aí do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que manifestou apoio ao sigilo da fonte, ou seja, o jornalista pode publicar o que ele receber, que é de relevante interesse à sociedade. As falas do Bolsonaro contra o pai do presidente da OAB, falecido, morto nos porões da ditadura, e tantos outros assuntos relacionados à portaria 666, a portaria anticristo do Sérgio Moro, que ameaça deportar estrangeiros, e o próprio Sérgio Moro, que, como ministro da Justiça, não teria o direito de ter acesso ao processo que corre com sigilo da Justiça, o processo que corre da Polícia Federal, que investiga os hackers que invadiram as autoridades, né? Então, nós estamos no momento de 2019, preocupante a situação do Brasil, preocupante a situação de vermos o Brasil do jeito que está, em que o jornalista fica refém da autoridade política. Quando era o PT no poder, todos poderiam falar do PT, poderiam vazar sigilosas informações que corriam de operações para incriminar o PT. Inclusive, a delação do Antônio Palocci, que foi rejeitada pelo próprio Moro, foi usada na véspera da eleição do primeiro turno para presidente, afetando no coração o já auge do sentimento antipetista que tomava conta da sociedade. Esse movimento antipetista deu uma diminuída no decorrer da eleição, quando o Lula liderava as pesquisas, mesmo preso, e um comitê da ONU dando o direito do Lula concorrer, mas o Lula não pôde concorrer porque o STF impediu, através do Tribunal Superior Eleitoral, a sua participação. E depois o PT lançou o Haddad, e o Haddad e a Manoela saíram aí dos 3% até conseguir a vaga aí no segundo turno, né? E foi esse momento que o Sérgio Moro viu que o PT poderia ganhar as eleições pela quinta vez, né, consecutiva. Ele agiu como um político ao fazer o quê? Ao fazer o seguinte, que ele fez? Ele soltou a delação do Palocci para poder a opinião pública se voltar contra o PT mais ainda. E foi aí que houve a reviravolta, apesar do Haddad ir para o segundo turno.
o antipetismo aflorou. Mas colocamos aí no poder um presidente totalmente tosco, que é o Bolsonaro, só com falas deploráveis, nojentas. Então, é uma situação muito grave, essa situação do nosso Brasil no momento, né? Eu estou lendo o livro Batismo de Sangue, do Frei Beto, que conta a guerrilha e a morte de Carlos Marighella, e também conta todos os bastidores da guerrilha no tempo da ditadura militar, como os movimentos ALN, né, do Carlos Marighella, e tantos outros líderes revolucionários, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, tantos fatos que fizeram parte da ditadura, né? E que esse livro, de certa forma, ele traz para a gente uma reflexão do que nós vivemos e que estamos vivendo no momento, né? Eu, Carlos Emanuel, jornalista, tenho meu podcast, né? O podcast que é o hashtag Minha Verdade, onde eu posso conversar os meus sentimentos e dizer que eu sinto muito pelo que nós estamos passando no Brasil, tanto economicamente como também na situação política, né? Uma situação gravíssima essa que nós estamos passando, e como superar isso, né? Como passar por isso. Dito isso, eu volto para o meu momento. Estou passando uma situação na minha vida um pouco complicada, delicada, né? Não consigo sair dessa situação. As coisas não caminham, né? Como eram para caminhar. E eu quero transformar e modificar a minha vida, tentar sair dessa situação de letargia, onde trabalha, mas não vê o resultado do trabalho, onde vai lá, realiza o serviço, mas não tem um retorno completo, né? Então, é uma situação complicada já, e eu fiz meus 40 anos já, né? 40 anos de vida, 4 décadas, então foi uma situação das mais difíceis. Chegar a essa idade e não ter um patrimônio, chegar a essa idade e não ter um pé de meia, chegar a essa idade e não ter uma situação estabilizada, né? Mas, como diz a música do Raul Seixas, tente outra vez. E é isso que eu vou fazer, tentar outra vez, recomeçar e ver no que é que dá, né? Muito obrigado. Só deixar esse apoio e essa solidariedade ao Glenn Greenwald, dizer que nós estamos juntos pela democracia. Obrigado e até a próxima. Todos os dias, mais bombas, mais bombas, mais bombas. Vaza tudo. Agora o Moro tem as próprias conversas, ele poderia vazar se ele quisesse também, segundo ele. Bom, vamos lembrar o seguinte, pessoal. A gente tem um procurador que deu palestra clandestina para os mesmos bancos que acabaram de comprar BR distribuidoras, para eles que não sabem disso. A gente tem um procurador que faturou R$400 mil com palestras as quais ele acusava o ex-presidente Lula de ter feito e faturava. A gente tem um procurador, junto com seu outro amigo procurador, que tentaram montar uma empresa de palestras usando mulheres como laranjas. Esse é o nome que se dá à tentativa dele de montar a empresa de palestras. A gente tem um juiz vazando a relação do Palocci, que ele próprio considerava fraca, mas que ia causar racha no PT a uma semana da eleição. A gente tem um juiz
que achava ruim investigar o ex-presidente Fernando Henrique porque ia melindrar o FHC. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. A gente tem um juiz que tramou vazar informações contra um país estrangeiro, a Venezuela, e mesmo os procuradores alertados por outros colegas procuradores e pelos advogados do Odebrecht de que poderia causar o caos no país e morrer gente, Deltan Dallagnol diz, bom, isso é com o povo deles de lá. A gente tem procuradores que fizeram de tudo o ex-presidente Lula não dar uma entrevista durante a campanha e, aspas, aquilo tinha um grande risco de eleger o Haddad. Nas últimas semanas, mas principalmente nos últimos dias, passamos a viver uma grande polêmica depois da prisão do tal hacker, sobre a questão dos dados, de quem é a responsabilidade. Tem uma questão que é primordial e é base desse debate, que é o sigilo da fonte. No nosso país, no nosso Brasil democrático, no nosso Estado democrático de direito, o sigilo da fonte é um direito constitucional. A partir daí, nós temos que discutir de fato um hacker que pegou de forma ilegal, ilícita, criminosa, dados de terceiros. Precisa ser punido. Investigado, descoberto, aí sim, punido. Por outro lado, um agente público que vaza informações sigilosas que estão sob seu comando, também comete um crime. Todos os dois, que passam informações para a sociedade, para que nós tenhamos mais transparência, como muitos defenderam nos últimos 5 anos, todos os dois estão cometendo atos ilícitos. Um agente público com uma informação sigilosa entregou um meio de comunicação. Esse meio de comunicação deu divulgação. Ele está protegido pelo sigilo, que é um direito democrático no nosso país. Um hacker, um criminoso, extraiu informações de um cidadão, passou para a sua fonte. Ela pegou essas informações e jogou na sociedade. Então, o sigilo da fonte é um direito democrático, não é a favor do Glenn, mas é a favor da nossa liberdade de expressão.